Olá, seja bem-vindo ao News Up Now, eu sou Gleidson Martins, aqui do meu lado, Isabel Soto, que é advogada brasileira super conceituada aqui na região de São Francisco, São José, Bay Area, e ela é advogada de imigração, de família, e ela vai conversar com a gente agora. Oi, Isabel, tudo bem? Oi, Gleidson, tudo bom? Tudo jóia. Bom, eu pedi para algumas pessoas enviar algumas perguntas para a gente, para saber se a gente poderia dar alguma resposta em meio a tanta mudança que está tendo agora nessa fase dessa pandemia do coronavírus aqui nos Estados Unidos e no mundo inteiro, né? Mas antes de falar das perguntas para você, eu gostaria de saber como que está a situação hoje com os órgãos públicos aqui nos Estados Unidos, né? Porque a maioria dos comerciantes estão fechados, e eu acho que não fica de fora os órgãos públicos, né? Você está certo. Realmente, o Serviço de Imigração e as Cortes de Imigração foram afetadas por esse mandado, né, das pessoas estarem nas suas casas. Então, ah, o Serviço de Imigração, por exemplo, infelizmente teve que fechar os escritórios onde há atendimento ao público para entrevistas, para aqueles appointments onde a gente vai tirar as digitais, depois de mandar alguma aplicação, para Uhum. perguntas. Então, bom, felizmente, porque, né, isso poderia arriscar muita gente, muitas vidas, Claro. mas isso pode ser que afete, sim, né, o processamento de algumas aplicações. Uhum. Ah, nas cortes de imigração, nas cortes onde a pessoa está em processo de deportação, todos os casos de pessoas não detidas podem ser que estão parados, ou seja, não a audiências, seja preliminares ou audiências finais. Então, Entendi. só as audiências de pessoas detidas continuam e o acesso é limitado para poder levar um filing, né, um advogado que tem que ah, submeter algo com a corte, mas realmente afetou bastante. Eu não mencionei no início da nossa entrevista que você também, além de família e imigração, você trabalha também em casos de deportação, né? Correto. Esses casos, como você já me disse, estão parados também, paralisados até 3 de maio. Depois, esperamos, dedos cruzados, que tudo volte devagarzinho, que eu acho que vai voltar devagar, à normalidade. Bom, as perguntas, vamos lá. Eu tenho o Felipe, que ele é de São Francisco, ele aplicou para o asilo dele em 2016. Ele já trabalha aqui nos Estados Unidos, ou seja, eu acho que ele já tem o social, porque senão ele não poderia trabalhar, né? E ele quer saber o seguinte: se ele pode sair dos Estados Unidos a passeio ou a trabalho, e como que ele faz para acelerar o processo dele, porque ainda ele não teve nem as digitais que foram. Ele não teve o agendamento com a digitalização dele, dos dedos, e também não teve a entrevista dele. Ok. Bom, em geral, Gleidson, uma pessoa que tem um caso de asilo pendente, tecnicamente pode viajar, mas não pode viajar sem pedir autorização de viagem. Se ele for viajar sem essa autorização, ele vai estar considerando abandonando o caso dele com a imigração. Então, é importante consultar com o advogado, ou seja, a agência de sem fins lucrativos que está ajudando ele, mas é Ah, importante consultar e preencher esse formulário, que é o formulário 131, está disponível no site da imigração. E tomar muito cuidado também, mesmo se for e for aprovado por esse permisso de viagem, se ao viajar ele não vai estar colocando ele em risco de não poder entrar. Só do fato de ter recebido o permisso não quer dizer que a entrada dele está garantida. Então, se ele tem algum problema, algum problema criminal ou alguma outra violação de imigração, até de estar aqui legalmente por um certo período, pode fazer ele inelegível de entrar outra vez. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. é melhor nem sair do país, né? Eu sou bem cuidadosa com isso. Eu falo para os meus clientes, só se você tiver um caso de vida ou morte, a gente pode tentar fazer esse pedido de viagem. Tá, eu Agora, eu entendo que o caso dele está pendente há muito tempo e, infelizmente, os casos de imigração, de asilo, estão nesse nível de demora. entendi. Ao mesmo tempo, seria importante ele checar se o tempo de processamento do caso dele de asilo é o normal. Se estiver fora do tempo de processamento, há maneiras de pedir
um status, né, perguntar o que está acontecendo com o caso. Mas se o caso ainda estiver dentro dos tempos de processamentos providenciados pela imigração, há algumas circunstâncias onde se pode pedir um processo, uma aceleração do caso. Não é por qualquer razão. Normalmente eles fazem essa aceleração se ele pode demonstrar uma perda financeira severa. Ou seja, essa demora, no caso do asilo dele, está afetando ele na parte profissional, em algum certo aspecto, claro, ele vai ter que demonstrar isso com documentos. Bom, o Josué de Marin County, ele e a esposa já estão casados há algum tempo, já tem um green card e está na hora de aplicar para a cidadania. Ele também quer saber como pode ser feito para acelerar o caso deles. Para a cidadania, para acelerar, realmente é uma circunstância mais limitada, mas o processo continua o mesmo de poder submeter o caso com a imigração. Os formulários estão no website. Dependendo do caso, acho que depende muito também de qual escritório vai pegar o seu caso. E, ultimamente, o que a imigração estava fazendo era tentar enviar as entrevistas para outros escritórios, mesmo que não seja escritório com jurisdição, no caso dessa pessoa. Outra que é essa, os processos continuam normais. Ele pode enviar o caso dele, mas provavelmente vai haver uma demora por causa que não existe agora, né, a possibilidade de ir para o seu appointment para digitar. Né? Uhum. E é importante também checar. Eu sei que às vezes a gente tem pressa, a gente acabou de cumprir, né, os anos de residência, a gente quer pedir a cidadania logo. Consulte, dá uma checada no seu caso, para ter certeza que não vai ter nada lá que vai abrir um baú que pode colocar você em problemas. O que eu estou vendo bastante, antes de todo esse negócio do coronavírus começar, eram alguns residentes, infelizmente, que talvez fizeram seu caso sozinhos, ou fizeram seus casos com o que a gente chama notários, né, em espanhol, e às vezes alguma coisa passou que talvez não foi com intenção, ou foi um descuidado, ou foi uma omissão que pode colocar eles em problemas. Então, dá uma consultada agora com um advogado, aproveita que talvez tenha um tempo extra para ter certeza que seu caso não vai colocar você em maiores problemas. Com certeza. Bom, aqui o Rian de São Rafael está perguntando o seguinte: ele tem 17 anos, ele já tem o green card dele, e ele quer saber, o governo federal, na verdade, está doando $1.200 para cada cidadão americano, né, que faz um salário anual de menos de 75 mil, se não me falha a memória, e ele quer saber se ele tem direito a esse cheque de $1.200. Ele pode ser que ele tenha, se ele não está listado como dependente nos impostos, né, que ele faz, e se ele fez menos dos 75 mil dólares, e ele, como residente, ele pode receber esse cheque de estímulo. Não precisa ser só cidadãos americanos, até pessoas com vistos de trabalho aqui, que têm um seguro social, podem ser beneficiados por esse cheque. Então, se você está sendo pedido no seu, ou seja, seus pais estão te colocando como dependente nos impostos, aí já não qualifica. Você atende não somente brasileiros, mas pessoas que falam espanhol também, né? Certo. E como que está sendo? Desculpa? Não, a gente tem uma grande comunidade hispana também aqui na área da Bahia. E como que as pessoas podem entrar em contato com você? Eles podem contatar nós pelo telefone. Nosso telefone do escritório é 831-425-5757. Vocês podem contactar também a mim diretamente por e-mail. Meu e-mail é isabel@mayorlaw.com. E Mayorlaw se escreve M de Maria, E de elefante, H de Horácio, Horácio. R de R De rei. de rei, law.com. Então é isabel@mayorlaw.com. Perfeito. Bom, você estava me dizendo que, antes da gente começar a gravar, que vocês estão oferecendo alguns horários gratuitos por telefone, né, durante esse mês de abril. Isso, correto. A gente está oferecendo consultas grátis por telefone nesse mês de abril. Então, se você tem um caso pendente, uma pergunta sobre o seu caso, dá uma ligada no escritório. A gente vai tentar encaixar na nossa agenda e
E é uma hora de tirar vantagem né, para receber mais informações sobre o seu caso. Informações corretas, né, Isabel? Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho e o seu tempo. Obrigada, Gleison. Então tá bom, então. Tchau, até a próxima.